Se você tem uma viagem marcada para Paris ou para a França, você deve estar aí preocupado sobre as greves, as manifestações que estão acontecendo na França nesse momento. E a pergunta que todo mundo tem feito, e várias pessoas já me enviaram essa pergunta, é: devo cancelar a minha viagem? Devo adiar a minha viagem para a França? Vou falar para vocês tudo aqui nesse vídeo, como funciona, o que está acontecendo, qual é a situação e o que você deve fazer sobre a sua viagem para a França. Bom, uma coisa que eu percebi quando eu fui para o Brasil agora em fevereiro foi que as pessoas falam muito sobre esse assunto no Brasil, e a impressão que eu tenho é que a mídia no Brasil, eles dão, assim, uma amplitude muito grande sobre esse assunto, e não é tudo isso que eles falam, na verdade. Quem está morando aqui, que sente, né, como que está acontecendo tudo, eu fico um pouco, assim, sem entender, né? Eu fiquei um pouco sem entender quando fui pro Brasil, de tanto que as pessoas me perguntavam, né? A primeira coisa, na verdade, que elas me perguntavam: e aí, como que tá lá na França? Então vamos aí responder essa questão. E aí, como que tá aí na França? Bom, as manifestações estão acontecendo, as greves estão acontecendo. E como que isso impacta a vida de todo mundo? Bom, todo mundo tem a vida impactada aí, principalmente porque os transportes públicos estão sendo impactados pela greve. Mas isso aí não é algo que afeta diretamente a sua viagem para Paris, porque se você for se locomover em Paris, existem outros meios de transporte, né? Paris é uma cidade aí plana, então você pode andar bastante, você pode ir de patinete, os patinetes elétricos aí estão aí espalhados por toda a cidade, você pode alugar baixar o aplicativo, alugar o seu patinete elétrico, alugar a sua bicicleta e se locomover tranquilamente pela cidade usando outros métodos de transporte aí, né? Tem os ônibus também, que são pouco afetados pela greve, você também pode utilizar. Enfim, se locomover em Paris não é um problema se os metrôs e os trens não estiverem funcionando e se você não estiver hospedado muito longe do centro de Paris. E aí, para você saber aí quais são os locais que você deve se hospedar, que você não deve se hospedar, vou colocar o vídeo aqui na descrição, onde eu falei sobre locais que você deve evitar em Paris e também locais aí para você conseguir uma hospedagem barata. Vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo. Então, explicando mais sobre os transportes públicos em Paris. O que acontece é que, dependendo das linhas de metrô, geralmente a linha 1 e a linha 14, que são linhas automáticas, né, não tem condutor ali, elas não são afetadas pela greve, mas todas as outras linhas geralmente são afetadas pela greve, e existe também a possibilidade de uma dessas linhas aí estarem fechadas. Por exemplo, teve uma greve aí que a linha 8, ela estava fechada durante o horário, fora do horário de pico, então isso pode acontecer, ou eles vão reduzir também a quantidade de trens, então vai reduzir a quantidade de trens, a quantidade de pessoas é a mesma aí, no horário de pico tem muita gente, então o que pode acontecer é que se você for pegar o trem aí em horário de pico, você vai sofrer aí com uma superlotação dos trens. Mas, como eu já disse nesse vídeo, metrô não é a única forma de locomoção em Paris, então isso não é algo que vai afetar aí diretamente a sua viagem se você estiver hospedado aí não muito longe de Paris. Porque se você estiver hospedado aí, né, na região fora de Paris, o que acontece é que tem os trens, né, os RRs, eles estão sendo afetados pela greve. Esses trens aí, eles têm a circulação deles, ela já é menor, né, porque são grandes trens, mas o que acontece é que tem muita gente, né, muita gente mesmo, as pessoas que trabalham fora de Paris, existem muitas pessoas que trabalham, né, em Paris, mas que elas não moram dentro de Paris, então elas pegam esses trens que conectam as cidades, aí a periferia de Paris com o centro de Paris, e esses trens podem estar, sim, bem lotados. Mas aí a dica, né, como eu falei pra vocês, é: se você for usar os trens e metrôs de Paris durante a greve, você deve aí evitar horários de pico, né? Horários aí que as pessoas estão indo para o trabalho, que elas estão voltando para casa. É horário aí que tem muita gente nas ruas, então você, como turista, né, eu acho que é bom evitar esses horários aí para você não ter nenhum problema com os transportes. Os locais, né, os pontos turísticos aí, como que eles estão sendo afetados? Por enquanto, não tem muita coisa aí sendo afetada. Teve aí uma manhã que o Louvre ficou fechado porque teve um protesto ali, uma manifestação na frente, né, os funcionários aderiram ali à greve, mas foi algo temporário. Mas são coisas pontuais que podem sim acontecer durante esse período aí, então você tem que ficar ligado nas notícias, principalmente, né, ver o que tá acontecendo aí, dar uma olhada antes de você sair. Por exemplo, você veio para Paris, né? Você veio para França. Fique ligado nas notícias aí, dá uma olhada no que tá acontecendo aí, se tem alguma manifestação, se tem alguma greve em algum lugar. E como que funcionam, né? Falando em manifestações aqui, vou explicar um pouco mais como funcionam as manifestações, porque eu acho que isso gera muita dúvida também. As pessoas acham que tem a impressão de que tem manifestação por todo lado. Todo lado aqui em Paris, as pessoas estão quebrando tudo, fazendo manifestação. E é uma coisa desorganizada, né? Aquela briga com a polícia ali, aquela confusão. E não é assim que funciona, gente. As manifestações, elas têm local e hora pra começar e pra terminar. Então, elas já têm ali, se você for, né, procurar aí as notícias, eles vão te dar um mapa, né? Você vai ver um mapa
de onde vai sair a manifestação até onde ela vai, que horas ela vai começar, que horas ela vai terminar. Os locais aí que as pessoas costumam manifestar, né, a Place de la Concorde, République, Nation, são locais que geralmente tem ali, as pessoas se reúnem ali, né, para manifestação. Então são locais que você deve evitar durante esse período de manifestações aí, mas o resto da cidade aí tá tudo funcionando tranquilo, né? Não tem ninguém fazendo greve para todo lugar, não tem nenhum quebra-pau em todo lugar aí. São coisas pontuais que acontecem aí durante as manifestações. As manifestações são pacíficas. O problema é que você sabe que em toda manifestação, em qualquer lugar, sempre vem aquelas pessoas, né, que vão ali só pra quebrar mesmo, pra fazer aquela bagunça. Então aí acaba acontecendo todos aqueles problemas, né, com a polícia. Mas aí a dica é você evitar esses locais, né, nesses dias, principalmente nos dias de greve, mas em geral evitar esses locais aí, não passar por lá, fazer o seu roteiro, né, já pensa no seu roteiro aí, evitando esses locais, ou se tem algum ponto turístico ali por perto, você pensa em um dia que não tem greve, ou aí num dia fora do horário de pico, né, fora do horário de greve, e você vai visitar esses locais, e você vai estar completamente aí, né, fora de perigo, digamos assim. Em relação aos aviões, ao tráfego aéreo, tem também, né, greve dos controladores de tráfego aéreo. Isso aí tá impactando o aeroporto de Orly e os voos que vêm do Brasil, se não me engano, praticamente todos eles vão para Roissy-Charles de Gaulle. E os voos que são, né, de longa distância, que vão para Roissy-Charles de Gaulle, eles estão sendo 100% cobertos aí, não tem nenhum voo sendo afetado para os que vão para esse aeroporto. Então, o que pode acontecer é que se você pegou um voo interno aqui para Paris ou para outra cidade, né, para outros países aqui da Europa, saindo e indo para o aeroporto de Orly, você pode sofrer aí com alguma alteração, com algum atraso ou algum cancelamento do seu voo interno, né? Mas o seu voo de Paris para São Paulo ou para não sei de onde você for sair do Brasil, eles geralmente não vão para Orly, né? Eles vão para Roissy, como eu falei, Charles de Gaulle, e eles não estão sendo afetados, as companhias aéreas estão aí tentando a 100%, né, estão assegurando que esses voos vão ser garantidos, né? São voos longos, eles sabem que as pessoas têm um voo longo aí cancelado, é uma coisa que afeta muito a sua vida, né? Então, esses voos sim estão sendo assegurados pelas companhias aéreas. Então, fazendo um resumo de tudo aqui, de tudo que eu falei, o que eu penso se eu tivesse uma viagem aqui para França durante esse período? Bom, eu viria porque, como eu falei para vocês aí, existem formas de se locomover por Paris, existem outras formas aí de você evitar, né, os tumultos, evitar as manifestações, elas não acontecem em todo local, então você tem que estar aí planejado, né, olhar o que está acontecendo, se tem algum fechamento, o que pode acontecer, como eu já falei, né, já aconteceu com o Museu do Louvre, pode acontecer com outros locais aí, porque as manifestações estão ficando mais intensas, né, para realmente ver se surte um efeito aí, e pode sim acontecer de ter algum monumento fechado aí por um período de tempo aí, por uma manhã, uma tarde, mas isso vão ser coisas pontuais e que não dá pra gente prever. Realmente são coisas que não tem como prever, não tem como falar pra você 100% que vai estar tudo aberto, tudo funcionando normalmente, não dá pra saber. Mas eu acho sim que se a gente for colocar aí, né, os prós e os contras. Não tem por que você cancelar a sua viagem para França nesse momento, adiar a sua viagem, a não ser que realmente você, né, como eu falei, você pegou uma hospedagem um pouco mais longe, né, que você precisa pegar esses trens aí que eu falei. Tá um pouco complicado esses trens aí que vão para fora da cidade, né, se for justamente no dia, né, que tiver greve aí, fica um pouco mais complicado para você se locomover. Mas como eu disse, fora do horário de pico, muita gente pega metrô aí, fora do horário de pico. Eu já peguei metrô e trem em um dia de greve, fora do horário de pico, e foi tudo bem. O trem estava no horário, não estava cheio, mas então, como eu falei, se você evitar o horário de pico aí, você geralmente vai ter aí a possibilidade de não pegar um trem lotado e não pegar toda aquela confusão. Mas, se for possível para você também, pegar outros meios de locomoção, né, de patinete, bicicleta, andar a pé por Paris, também esse aí é uma ótima opção. E aí, quando é que tudo isso vai acabar? A pergunta que muita gente quer saber, né? Eu também gostaria de saber, acho que muita gente gostaria de saber, e a resposta é: não sabemos. Tá difícil aí as negociações, né? Não tá tendo negociações, na verdade, então eles estão tentando empurrar cada vez mais aí para ver se o governo faz alguma coisa, né? Se tem surte algum efeito. E eu acho que as pessoas vão continuar aí com as greves enquanto não tiver uma resposta e não surtir efeito, né? Elas vão continuar sim com essas greves e não dá para saber até quando.
Espero que esse vídeo tenha sido informativo para você. Se você está vindo aqui para a França, ó, não deixa de conferir a nossa playlist aqui falando sobre tudo sobre a França. Vai no Instagram, tô sempre colocando nos stories ali as últimas informações que eu tenho aqui sobre o que está acontecendo, principalmente em Paris. Então já corre lá, se inscreve no nosso canal, se inscreve no nosso Instagram e fica sempre ligado nas nossas notificações. E agora, ó, vem comigo conferir essas super dicas de economia em Paris que você precisa saber.